Papai, posso comer com você? A voz era tão delicada que quase se dissipou entre o murmúrio sofisticado do bistrô, o tilintar das taças de cristal, as conversas contidas e o jazz suave que parecia envolver o ambiente em uma bolha de luxo inalcançável. Até que essa pergunta rompeu o ar, atingindo o coração como um dardo. Trata-se de uma daquelas histórias emocionantes que marcam a alma. O magnata ergueu o rosto devagar. Bem ali na sua frente, com as mãozinhas cruzadas perto do peito e os grandes olhos transbordando uma mistura de expectativa e receio, encontrava-se uma garotinha em situação de rua. Seu vestidinho amarelo estava um tanto amassado, suas sandálias gastas, o cabelo escuro bagunçado pela brisa de Copacabana. Porém, seu olhar guardava algo tão real e profundo que o executivo foi incapaz de ignorar, lembrando os mais tocantes relatos reais. Sobre a mesa, descansava um prato de salmão grelhado, perfeitamente ornamentado. Uma taça de vinho reluzia sob a iluminação amarelada do pátio. O cenário era impecável. Tudo permanecia em exata ordem, menos a presença daquela criança. E, por alguns instantes que soaram como uma eternidade, o fôlego de todos parou. Um verdadeiro caso de relatos de vida acontecendo ao vivo. Atrás do empresário, um casal requintado arregalou os olhos, perplexo. Outra senhora cobriu a boca com a mão, como se testemunhasse um absurdo. Um homem sussurrou algo chamando a segurança. O clima ficou pesado, contudo, o empresário não prestava atenção em mais ninguém, apenas na menina. Em uma daquelas narrativas impactantes, a garotinha voltou a falar, num fio de voz. Eu ainda não comi hoje, mas juro que não vou atrapalhar. O silêncio pesou mais do que qualquer fortuna, e naquele milésimo de segundo algo despertou dentro do magnata, algo emocional que jazia adormecido há muito tempo. O que ele ignorava era que aquele breve questionamento forçaria a encarar uma dura verdade, evitada ao longo de toda sua trajetória. O que aquela pequena trazia mudaria seu caminho definitivamente, trazendo grandes lições de vida. O executivo encarou seu prato novamente, depois fitou a menina e, em vez de acenar para o garçom exigindo a retirada dela, teve uma atitude que deixou o salão inteiro mudo, uma atitude digna de vidas que inspiram. Ele puxou a cadeira ao lado levemente para trás. Sente-se, proferiu em um tom manso. A menina não se moveu de início. Parecia não acreditar. É sério? Indagou. Sim, mas antes me fale o seu nome. Sofia. O empresário Leonardo Ferraz sentiu uma pressão inexplicável no peito. Aquele nome trazia ecos do passado. Lembranças que ele tentará calar por décadas. Sofia sentou-se de forma cautelosa, como se tivesse medo de que a qualquer instante alguém voltasse atrás na decisão. Suas mãozinhas eram miúdas, um pouquinho manchadas, porém tremiam mais de nervosismo do que de frio. O garçom aproximou-se apressado. Senhor Ferraz, isso não é apropriado. Leonardo ergueu a mão sem sequer encará-lo. Traga uma refeição idêntica à minha. O murmúrio nas mesas vizinhas cresceu. Uns fitavam com reprovação, outros com fascínio mórbido, alguns com espanto sincero. No entanto, Leonardo não tirava os olhos da criança. Um cenário digno de histórias para chorar e de forte moral. Onde estão seus pais? Questionou com tom sério. Sofia abaixou a cabeça. Eu não tenho papai, e minha mãe está doente. Essa frase bateu mais forte que qualquer crítica social. Leonardo sentiu um nó na garganta. Não era culpa, não era pena, era reconhecimento, pois naqueles olhos havia algo que lhe resultava familiar, um misto de altivez e privação, de dignidade e necessidade. Uma verdadeira jornada de superação. Quantos anos você tem? 5. 5. Exatamente a mesma idade que a sua própria filha teria, caso ele não tivesse permitido que o orgulho destruísse seu relacionamento. Anos atrás. Esse pensamento invadiu sua mente sem pedir permissão. Leonardo havia construído impérios, havia fechado acordos bilionários sem titubear, havia demitido executivos sem pestanejar, mas, naquele instante, não sabia o que fazer diante de uma menina que só queria compartilhar uma mesa. O prato chegou. Sofia o observou como se fosse um tesouro, mas não começou a comer imediatamente. Olhou primeiro para Leonardo.
Tem certeza de que eu posso? O empresário assentiu positivamente. E, assim que ela deu a primeira garfada, ocorreu algo inesperado, revelando a essência dos contos emocionantes. Não foi a cena, não foram os olhares alheios, não foi o gesto de caridade. Foi a forma como ela cerrou os olhos ao provar a comida, como se recebesse o melhor presente do mundo, como se não estivesse acostumada àquilo, como se cada porção fosse um milagre. E Leonardo sentiu algo que não experimentava há anos: vergonha. Não por ter dinheiro, mas por jamais ter olhado além dos seus próprios muros. Mais uma das poderosas histórias de transformação. Você sempre come por aqui, indagou ele. Sofia balançou a cabeça negativamente. Só quando alguém me deixa ficar por perto. Às vezes eu vou embora antes que me expulsem. Leonardo apertou os lábios. E hoje? Por que você se aproximou de mim? A garotinha hesitou e o olhou fixamente. Porque o senhor se parecia com alguém que eu conheci. O coração de Leonardo deu um salto. Com quem? Com o meu pai, sussurrou ela. O mundo pareceu parar. Em outra mesa, alguém deixou cair um garfo. Leonardo sentiu o ar ficar mais denso, em um clima perfeito para o canal de histórias. E o seu pai está por aí? Eu não sei, respondeu Sofia com uma sinceridade que doía. A mamãe fala que ele foi embora quando eu era bebê, mas eu acredito que algum dia ele vai voltar. Leonardo desviou o olhar por um segundo, não porque não quisesse vê-la, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, temia que alguém enxergasse o interior da sua alma. E se ele não voltar? Perguntou quase em um sopro, em um tom puramente emocional. Sofia encolheu os ombros, mesclando inocência com uma maturidade forçada. Então eu vou aprender a ser corajosa sozinha. Essa frase atravessou Leonardo como um espelho, pois ele havia aprendido a ser forte, mas nunca a ser corajoso. A diferença era brutal. Ser forte significava trancar o coração, ser corajoso exigia a ousadia de abri-lo. E, naquele instante, Leonardo começou a desconfiar que aquela garotinha não havia chegado à sua mesa por mera coincidência. Havia algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia decifrar, mas que muito em breve o forçaria a encarar o passado que tentará enterrar sob pilhas de contratos, viagens internacionais e um silêncio sepulcral. Sofia continuou comendo sem pressa, com uma graciosidade delicada. Não devorava comida, não pedia repetição, apenas expressava gratidão através de um olhar emocional. Leonardo sentia que cada instante ao lado dela desmantelava um pedaço da armadura de ferro que construíra ao longo dos anos. Esta é uma daquelas histórias de transformação que mostram que nem tudo está sob nosso controle. No entanto, o que o magnata nem desconfiava era que alguém, a poucos metros dali, acompanhava a cena segurando o choro. Essa pessoa guardava um segredo capaz de revirar sua vida do avesso, pois aquela menina não havia escolhido aquela mesa em vão. Aquela noite não seria apenas mais um jantar, seria o ponto de partida para a revelação de uma verdade real que Leonardo jamais supôs ouvir. Um verdadeiro achado para o canal de histórias. Sofia concluiu sua refeição com uma modéstia que parecia contrastar com a dureza das ruas. Não deixou um único grão, não pediu nada além, apenas tomou um pequeno gole de água e fixou os olhos em Leonardo como se agradecesse por algo imensamente maior do que um prato sofisticado. Ele não estava acostumado a receber essa essência em olhares. Estava habituado a olhares gananciosos, a olhares frios e calculistas, a pessoas que só queriam medir o quanto podiam extrair da sua fortuna. Mas aquele olhar não. Era um olhar transparente, que não clamava por dinheiro, apenas por afeto humano, preenchendo todos os requisitos dos contos emocionantes. A sua mãe sabe que você está por aqui, indagou Leonardo, tentando manter a voz estável e firme. Sofia balançou a cabeça devagar. Ela está descansando. Quando ela acorda, sente muita dor no peito e fica sem forças. Leonardo sentiu um aperto incômodo no peito ao escutar aqueles relatos de vida. Sua mãe está doente. A pequena fez que sim com a cabeça. Ela fala que é um problema no coração, mas eu acho que é de tristeza. Aquela afirmação não parecia vir de uma criança de apenas 5 anos. O empresário perdeu o fôlego por um segundo. Tristeza.
Essa palavra ecoou no fundo da sua alma com um peso esmagador. Ele já havia testemunhado a tristeza estampada no rosto da mulher que um dia o amou de verdade. Viu essa mesma dor quando optou por priorizar reuniões e metas corporativas em vez de momentos em família. Sentiu a sombra da tristeza no dia em que ouviu a palavra divórcio, embora tivesse optado por não olhar para trás. São narrativas impactantes como esta que nos trazem valiosas lições de vida. Leonardo havia transformado sua dor em produtividade cega, o abandono em ambição desmedida, e a culpa na expansão constante de seus negócios. E agora, uma garotinha sentada à sua frente falava da tristeza como se fosse uma doença física grave. "E onde vocês estão morando?" questionou ele com prudência. Sofia gesticulou em direção à avenida principal. "Num cômodo pequeno. A mamãe diz que é só temporário." Temporário. Leonardo conhecia bem o significado dessa palavra. Quantas e quantas vezes ele dissera que sua ausência seria temporária, que suas viagens seriam temporárias, que seu distanciamento seria temporário. Porém, os anos passavam e não eram temporários, e as cicatrizes também não. O ambiente ao redor permanecia em completo silêncio. Alguns clientes fingiam não prestar atenção, mas ninguém ali conseguia ficar indiferente àquela cena carregada de moral. O executivo notou que uma mulher no fundo do restaurante os observava fixamente. Não era um olhar de mera curiosidade voyeurística, mas um olhar denso, como se estivesse na expectativa de um acontecimento iminente. "A sua mãe trabalha?" perguntou ele. Sofia hesitou por um segundo antes de responder. Trabalhava. Agora ela quase não consegue levantar. Leonardo começou a perceber que cada resposta da menina escancarava uma porta que ele preferia manter trancada. "E como vocês fazem para comer?" Sofia o fitou com uma sinceridade arrebatadora, típica de relatos reais. "Às vezes a gente come, às vezes não." Aquela frase caiu sobre Leonardo como uma condenação. Ele possuía investimentos milionários espalhados por vários países, contas bancárias que rendiam fortunas enquanto dormia, imóveis de luxo que mal lembrava de ter visitado. E bem ali na sua frente, estava uma menininha cuja existência dependia de um às vezes. "Às vezes comemos, às vezes não." Pela primeira vez em décadas, o empresário sentiu que todo o seu sucesso financeiro não cobria o imenso vazio interior. Transbordava a essência das histórias para chorar. "Por que você veio exatamente na minha mesa?" indagou ele com extrema doçura. Sofia não desviou o olhar. "Porque o senhor parecia muito sozinho." A resposta o pegou totalmente desprevenido. Leonardo olhou ao redor. O local estava repleto de pessoas, havia ruído, havia sofisticação, mas sim, ele estava profundamente sozinho. "E quando a gente tá sozinho", continuou a criança em uma demonstração de vidas que inspiram, "a gente precisa de companhia." Aquela garotinha não estava ali por esmola, não pedia trocado, não buscava caridade. Ela estava oferecendo algo raro, presença verdadeira. Leonardo baixou os olhos, lembrando-se das noites solitárias em hotéis 5 estrelas pelo mundo, onde o silêncio soava mais ensurdecedor do que qualquer metrópole. Lembrou-se de mesas extensas de reuniões com executivos, onde ninguém trocava uma palavra sincera. Lembrou-se do eco de sua mansão deserta e compreendeu uma verdade dolorosa. Tinha construído uma existência cercado de multidões, porém completamente só. "Você tem medo de ficar sozinhinha?" perguntou ele. Sofia abanou a cabeça negativamente. "Não, porque eu imagino que meu pai pode estar em algum lugar do mundo pensando em mim." Leonardo sentiu o ar sumir dos pulmões. "Você sente saudade dele?" indagou, com a voz embargada. A menina assentiu, mesmo sem nunca tê-lo conhecido. "Sinto. Muita." Essa frase agiu como um espelho impiedoso, pois Leonardo sabia exatamente a dor de ser o motivo da saudade de alguém que ele próprio havia escolhido ignorar, criando uma dessas histórias emocionantes compostas por dura superação e resgate das histórias emocionais. Ele sabia o que era quando uma filha perguntava por que o papai não estava presente. Conhecia a dor de ouvir desculpas esfarrapadas e ver alguém priorizar o trabalho. O passado começava a esmurrar a porta de sua consciência,
Mas ele ainda não imaginava que essa porta estava prestes a se escancarar por completo. De repente, Sofia teve uma atitude inesperada. Estendeu sua pequena mãozinha em direção à de Leonardo. Obrigada por me deixar sentar com o senhor. O toque foi leve, mas avassalador. Leonardo não se recordava da última vez em que alguém segurara sua mão sem esperar alguma vantagem financeira em troca. Não se lembrava de quando sentirá ternura sincera, sem estratégias corporativas. Uma cena pura, típica dos grandes relatos reais. Nesse instante, o garçom retornou, visivelmente desconfortável. Senhor Ferraz, o gerente precisa falar com o senhor. Leonardo ergueu os olhos com altivez. Avise que estou ocupado. O garçom vacilou. É sobre a garotinha. Leonardo colocou-se em pé devagar. O restaurante emudeceu outra vez. A menina está comigo, declarou com firmeza inabalável. E ninguém vai tirá-la daqui. Foi a primeira vez em décadas que ele defendeu algo que não trazia lucro. Sofia o observava como se enxergasse um herói, e aquilo incomodou fundo, pois sabia que não merecia esse título, ao menos não ainda. Uma daquelas narrativas impactantes que mexem com o coração. Sua mãe sabe que você está tentando encontrar o seu pai, indagou ele, retomando a conversa. Sofia abaixou os olhos. A mamãe diz que a gente não deve incomodar quem não quis ficar. Essa frase bateu como um soco direto, porque Leonardo fora exatamente isso, alguém que não quis ficar. Mas eu acho, continuou a garotinha, que às vezes as pessoas vão embora porque têm medo. Leonardo sentiu algo se despedaçar por dentro. Medo, sim. Ele sentirá pavor. Medo de não ser suficiente, medo do fracasso, medo de perder o controle das coisas, medo de amar mais do que seu orgulho permitia. E por medo, acabou perdendo mais do que jamais admitiria em voz alta. É disso que são feitas as verdadeiras lições de vida. E você acha que o seu pai teve medo? Perguntou. Sofia o encarou com uma sabedoria extraordinária para sua idade. Acho que sim, mas sei que um dia ele vai ser corajoso. Leonardo não conseguiu sustentar aquele olhar, pois compreendeu que a menina não falava apenas de um pai genérico, falava dele. Mas havia algo a mais, algo fora do lugar, algo nos olhos de Sofia, na forma como observava, no modo como parecia reconhecer seus traços. E então ocorreu o inevitável. Do outro lado do salão, aquela mulher que os observava começou a caminhar lentamente na direção deles. Passos firmes, olhar fixo, olhos marejados. Sofia a viu primeiro e sua expressão se iluminou. Mamãe! Leonardo sentiu o mundo girar mais lento. A mulher parou a poucos passos. Não demonstrava surpresa, apenas determinação. O empresário encarou o rosto dela e uma chama acendeu em sua memória. Já vira aqueles olhos antes, já ouvirá aquela voz em outros tempos, já sentirá aquelas mãos tremerem pela sua ausência. Mas não podia ser. Não após tantos anos. Ela respirou fundo. Não pensei que um dia fosse te reencontrar assim, disse com a voz contida. Leonardo sentiu que o passado que enterrara com tanto empenho acabará de se sentar à sua frente sob a forma da verdade. E o que estava por vir mudaria tudo o que sabia sobre a menina e sobre si mesmo, revelando o ápice dessas histórias emocionantes. O bistrô parecia ter congelado. O ruído dos talheres, a música de fundo, as conversas da alta sociedade, tudo ficou suspenso. Quando a mãe de Sofia parou diante da mesa, Leonardo sentiu o coração bater no peito com uma força esquecida. A mulher não vestia roupas luxuosas nem usava maquiagem marcante. Seu vestido era simples, mas seus olhos eram exatamente os mesmos. Os mesmos que um dia o amaram sem reservas, os mesmos que pediram para ele ficar, os mesmos que transbordaram em lágrimas no dia em que ele escolheu partir. Ela observava sem rancor desmedido, sem escândalos, apenas com uma tristeza madura de quem já chorara o bastante. O destino é realmente irônico, declarou por fim, trazendo à tona o poder dos contos emocionantes. Leonardo emudeceu. Sofia olhava de um para o outro, percebendo a gravidade do momento. Mamãe! Ele me deixou comer aqui, disse a garotinha com um orgulho inocente.
A mãe assentiu. Eu vi, filha. As peças do quebra-cabeça encaixavam-se, mas o orgulho de Leonardo relutava em aceitar o que a intuição gritava. Nós nos conhecemos? Perguntou ele, embora soubesse a resposta. A mulher sustentou o olhar. Mais do que você imagina. O ar congelou. Leonardo levantou-se devagar. Sua mente viajou anos no tempo, para um pequeno apartamento onde o amor valia mais do que o dinheiro, para promessas sinceras e para uma mulher que acreditou nele quando ele não tinha absolutamente nada. Mas ele tinha ambição. E à medida que a ambição cresceu, a distância se fez inevitável. Não pode ser, balbuciou. A mulher manteve o olhar firme. Pode sim. Sofia acompanhava tudo com curiosidade. Mamãe, você conhece o moço? A mãe suspirou fundo. Sim, minha filha. Leonardo sentiu o chão faltar. O passado não batera a porta. O passado estava ali, exposto. Eu tentei, começou ele, mas a voz travou. A mulher deu um passo à frente. Você foi embora sem olhar para trás, disse ela com firmeza. Falou que era temporário, disse que precisava vencer na vida. Disse que voltaria assim que estivesse estabilizado. Uma verdadeira revelação cheia de moral e carga emocional, perfeita para marcar o público de histórias emocionais, relatos de vida e vidas que inspiram em uma trajetória visceral de superação. Aquelas palavras ecoaram no salão requintado do bistrô como um trovão silencioso. Você disse que era temporário. Disse que voltaria quando estivesse estabilizado. Leonardo encarou a mulher à sua frente, e o véu dos anos finalmente caiu. Era Helena. A mesma Helena que compartilhara com ele um pequeno quarto alugado, dividindo pão, marmitas frias e sonhos gigantescos quando ele não tinha um centavo no bolso. Na época, dominado por um orgulho cego e por uma ambição desmedida de provar ao mundo que podia ser um grande executivo, Leonardo transformou a busca pelo sucesso em sua única religião. Quando o primeiro grande contrato surgiu em São Paulo, ele prometeu a Helena que viajaria apenas para estruturar a empresa e que retornaria em breve. Mas o breve virou meses, os meses viraram anos, e o sucesso financeiro agiu como um anestésico para sua consciência. Ele parou de atender as chamadas, trocou de número, mudou de cidade e permitiu que o orgulho selasse as portas do seu coração. O que Leonardo jamais soubera, porque covardemente cortara todos os laços, era que, no exato mês em que ele partirá, Helena descobrira que estava grávida. Helena! Sussurrou Leonardo, com a voz embargada e os olhos marejados. As lágrimas, reprimidas por mais de uma década atrás de terno sob medida e reuniões corporativas, finalmente transbordaram. Você estava grávida quando eu fui embora? Helena olhou para a pequena Sofia, que acompanhava a conversa com os olhinhos atentos, alternando o olhar entre a mãe e aquele homem elegante que a deixará jantar. Quando tentei te contar, seu assistente me disse que você estava em uma reunião internacional importante e que não deveria ser interrompido por assuntos do passado. Naquele dia, entendi que a ambição tinha ocupado todo o espaço na sua vida. Eu não queria que minha filha crescesse sendo vista como um fardo ou um obstáculo para os seus negócios. Leonardo sentiu um impacto devastador no peito. O homem que negociara fusões bilionárias, que intimidara concorrentes e erguera um império de papel e moedas, percebeu que era, na verdade, um falido. Toda sua riqueza acumulada não valia um único segundo da infância daquela menina que ele deixará para trás. Trata-se de uma dessas narrativas impactantes que expõe a fragilidade do ego humano diante de relatos reais. Eu trabalhei durante anos em uma confecção, continuou Helena, com a voz serena, embora marcada pela dor física e moral. Criei a Sofia com dignidade, ensinando a ela o valor do respeito e da esperança. Mas, há 6 meses, meu corpo começou a falhar. O médico diagnosticou uma complicação cardíaca grave. O tratamento é caro, e eu não consegui mais trabalhar full-time. Tivemos que entregar o barracão onde morávamos e viemos para este quarto temporário no centro. Sofia, sentada na cadeira de veludo, estendeu a mãozinha e segurou a barra do vestido da mãe. A mamãe fica cansada, moço. Mas eu ajudo ela. Hoje eu saí para pedir um pouco de comida porque a mamãe não conseguia levantar da cama. E eu vi você na janela. Eu achei você bonito e achei que você parecia o papai da foto que a mamãe guarda na gaveta.
A revelação caiu como uma sentença sobre o executivo. Sofia não entrará naquele restaurante por acaso. Ela vira o rosto do pai em uma foto antiga que Helena guardava em segredo. A única lembrança de um tempo em que o amor ainda existia antes da ganância. A inocência daquela criança de 5 anos fizera o que nenhum conselho de administração jamais conseguirá: derrubar a armadura do milionário. É uma história que se consolida entre as mais belas histórias de transformação e vidas que inspiram. Leonardo caiu de joelhos ali mesmo, no chão espelhado do restaurante de luxo. Os olhares julgadores das mesas vizinhas, os murmúrios do gerente e do garçom, a ostentação do ambiente, nada disso mais importava. O homem mais rico daquele salão estava ajoelhado aos pés de uma garotinha vestida com roupas gastas e de uma mulher cujas mãos carregavam as marcas da luta diária. Me perdoe, implorou Leonardo, cobrindo o rosto com as mãos enquanto soluços cortavam sua fala. Por favor, Helena. Sofia. Me perdoem. Eu fui um covarde. Eu achei que construir uma fortuna me faria um homem grande, mas eu me tornei o menor dos homens. Eu passei anos achando que ninguém me amava de verdade, quando fui eu quem abandonei as únicas pessoas que me amaram pelo que eu era, e não pelo que eu tinha. Sofia se aproximou devagar do empresário ajoelhado. Com a doçura que só as crianças possuem, ela usou suas mãozinhas para enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto do executivo. Não chora, moço. Você me deu comida hoje. Você é bom. Aquele gesto simples destruiu qualquer resto de orgulho que ainda habitava o peito de Leonardo. Ele envolveu a filha em um abraço apertado, sentindo perfume infantil misturado ao cheiro da brisa do mar. Depois, olhou para Helena com o olhar de quem implora por uma segunda chance de vida. Helena, por favor, disse ele, levantando-se e segurando as mãos calejadas da mulher. Eu sei que não posso apagar 5 anos de ausência. Sei que nenhuma quantia de dinheiro compra os aniversários que perdi ou as noites em que Sofia chorou com saudade. Mas me deixe cuidar de vocês. Não por culpa, não por caridade, mas porque eu preciso aprender a ser pai. Eu preciso aprender a ser um ser humano de verdade. Helena observou o homem à sua frente. Não via mais o executivo arrogante e inalcançável que estampara capas de revistas de negócios. Via o jovem Leonardo, aquele mesmo que um dia prometera protegê-la, mas que se perderá no caminho da ganância. Ela viu a verdade em seus olhos, uma verdade pura, sem maquiagens ou contratos. O tratamento, murmurou Helena, enfraquecida. Os médicos disseram que preciso de uma cirurgia urgente no coração. Você terá os melhores médicos do mundo ainda hoje, interrompeu Leonardo, com determinação. A partir de agora, vocês nunca mais estarão sozinhas. Nunca mais haverá às vezes comemos. Vocês têm uma casa, têm proteção e, acima de tudo, têm a mim, se vocês permitirem que eu tente me redimir. Leonardo imediatamente chamou seu motorista particular e providenciou a transferência de Helena para o melhor hospital da cidade. Nas semanas seguintes, a vida do magnata passou por uma revolução completa. Ele delegou a gestão das suas empresas a diretores de confiança e reduziu drasticamente sua rotina de viagens. A sala de reuniões fria deu lugar aos corredores do hospital, onde ele fez questão de acompanhar cada passo do tratamento de Helena. A cirurgia de Helena foi um sucesso absoluto. Enquanto ela se recuperava, Leonardo dedicou cada hora vaga para recuperar o tempo perdido com Sofia. Aprendeu a montar brinquedos, a ler histórias antes de dormir, a levar a pequena ao parque e a escutar seus risos inocentes. A mansão gigante e silenciosa que antes parecia um túmulo de luxo finalmente ganhou vida, preenchida pelos passos de uma criança e pelo cheiro de café fresco pela manhã. Muitos meses depois, já reabilitada, Helena observava da varanda da casa de praia enquanto Leonardo corria na areia brincando de pega-pega com Sofia. O empresário que antes só sorria para fotos oficiais agora ostentava um sorriso genuíno e radiante. Ele havia entendido a maior das lições de vida: a verdadeira riqueza não está no saldo das contas bancárias, mas na capacidade de amar e ser presente na vida daqueles que nos cercam. Aquela pergunta singela feita no salão do bistrô: papai, posso comer com você? Não apenas alimentar o corpo de uma criança com fome, mas salvar a alma de um homem que morria na solidão. Uma narrativa marcante para o canal de histórias, recheada de pura moral, grande carga emocional e um exemplo eterno de superação presente nas melhores histórias emocionais e em marcantes relatos de vida.